Minha missão hoje, é uma missão impossível, é tentar explicar a ideologia de gênero numa hora de tempo. Isso daí não é meio complicado, mas eu vou tentar ir para o eixo central da coisa. Vou tentar evitar os detalhes, né? E realmente ir para a essência da coisa. Tá? Então, a primeira coisa que vocês têm que entender é que essa ideologia de gênero, ela não é uma espécie de átomo ideológico solto. Assim. Não, isso faz parte de um conjunto maior. Né? Então, isso faz parte da ideologia globalista. Né? É apenas uma peça numa ideologia maior. Né? Então, isso sempre vem associado com indigenismo, alarmismo climático, feminismo, gayismo. Vocês sabem tudo isso, é um pacote então único. Né? Então, como eu disse, é uma peça num pacote maior, mas é uma peça essencial, porque ela é meio que o gancho que puxa todo o resto. É por aí que começa. Vocês vão para os pensadores de Frankfurt, a escola de Frankfurt, notadamente Marcuse, né, que foi o pai da revolução sexual. Então, o que eles falavam? Qual era a ideia central? Eles falavam, não, nós queremos fazer a revolução. Tudo bem, mas você não faz a revolução com o velho, você faz a revolução com o jovem. Então, você tem que ir nas universidades, nas escolas. E jovem, não tem maturidade intelectual, não adianta você chegar com uma conversa muito elaborada, muito intelectualizada, mas ele gosta de sexo. Então você tem que falar de sexualidade. Está entendendo? Você tem que propor o hedonismo sexual, e a partir daí então a revolução acontece sozinha lá na frente. Né? Então tinha essa ideia. Então, vamos dizer assim, a ideologia de gênero, ela é apenas uma peça nesse conjunto maior, mas é o gancho que puxa o resto. Né? Então, eu falei aqui daquele bloco ideológico, não é mesmo? Evidentemente, vocês sabem muito bem que o Brasil não inventou tudo aquilo. Né? O Brasil está importando isso. O Brasil está recebendo isso de fora. Né? Então, isso não vem do Brasil profundo. Não é mesmo? Tudo aquilo é incubado, basicamente, nas universidades norte-americanas e para a difusão periférica, internacional, digamos, né? Através dos organismos internacionais, né? Basicamente através da ONU. Né? E quando eu falo da ONU, gente, não é apenas a ONU criada em 1945, aquele núcleo central da coisa, não. É porque a ONU, de 1945 para cá, ela andou fazendo filhotes institucionais. Então, voltados assim, para a solução de tal problema. Então, criou a Fundo Monetário Internacional, a Organização Mundial da Saúde, a Organização Mundial do Comércio, e a coisa vai. Então, é toda uma constelação de organismos internacionais e que se confundem literalmente com a institucionalização da vida internacional. Está entendendo? Né? Então, quando eu me refiro à ONU, estou me referindo a esse aparato todo. É por aí que passam essas ideologias. É por aí que passa essa colonização cultural. A gente tem que cair na real. Nós estamos sofrendo uma colonização cultural. Está entendendo? É sempre de lá para cá, nunca é de cá para lá. Eu desafio qualquer um de me achar um conceito sequer em todo aquele conjunto de ideologias, um só e único conceito que teria tomado corpo no Brasil para a irradiação internacional, ele não vai achar. É sempre de lá para cá, nunca de cá para lá. Então, é uma operação de colonização mesmo. Tá? E essa forma de colonização, ela está produzindo, digamos, um cidadão único, um tipo antropológico único. Ela está produzindo, ela está homogeneizando os gostos, os comportamentos. Você está entendendo? Está criando uma espécie de cidadão universal. Eu sempre chamo de cidadão Coca-Cola, porque ele é o mesmo no mundo inteiro. Uma garrafa de Coca-Cola mesmo na França, no Brasil, na Colômbia, não é mesmo?
Então, tem uma gigantesca operação de engenharia humana, de engenharia cultural, você está entendendo? Que está, digamos assim, criando um tipo único de racionalidade, mas também de emotividade, não é mesmo? Né? Então, por exemplo, 50 anos atrás, quando eu vim para o Brasil, que eu era menino, eu cheguei aqui da Bélgica, o Brasil era um país exótico. Eu achava tudo diferente. Hoje em dia, um jovem belga chegando no Brasil, ele não ia estranhar muito, porque jovem brasileiro se comporta como jovem belga, todo mundo se veste da mesma forma, é calça jeans, é tênis, é camiseta, todo mundo com o nariz no celular, não é mesmo? Então, está realmente homogeneizando os comportamentos, a cultura, não é mesmo? Os gostos. Aí você vai falar, mas por que isso? Qual é a finalidade de criar um tipo humano único no mundo? E a razão, ela é simples, é porque existe um projeto de governança mundial, de governança global. Então você tem que ter um cidadão meio que ajustado ao sistema. É que nem o Fordismo aplicado ao plano político. Então, se a Volkswagen ela solta um modelo novo de carro, ela solta 1 milhão de carros iguais no mercado, ela tem que fabricar 1 milhão de consumidores iguais para comprar o carro, senão ficar com o carro na prateleira. Então ela tem que trabalhar os gostos, as fantasias, você está entendendo? Isso vale para o plano político também. Se você tem um projeto de governança planetário, então, quem quer vender um modelo único de democracia para o mundo, caramba, ele tem que produzir milhões de eleitores iguais. Ele tem que homogeneizar as expectativas, os valores, as aspirações. Você está entendendo? E tem que unificar tudo isso. Gente como vocês não servem para isso. Vocês são uma pedra no sapato do globalismo, porque vocês não se deixam sugar naquela história e vocês estão nadando na contramão do sistema, vocês estão atrapalhando. Então você não pode ter diversidade cultural no globalismo. Você tem que uniformizar, pronto, senão uma parte do mundo anda na contramão do sistema, não é mesmo? Então, é isso. Nós estamos passando por esse processo. Aí você vai me falar, mas por que qual é também a finalidade, né, desse projeto de governança mundial? Então, presta atenção. Eu vou tentar resumir isso em 30 segundos, porque eu tenho que ir para o meu assunto, que é a ideologia de gênero. Eu estou apenas tentando situar essa ideologia no mundo, né? E você vai falar, mas por quê? Qual é essa necessidade de ter um sistema de governança global? E a resposta, mais uma vez, é simples. É porque o globalismo é um sistema planetário de produção e distribuição de riquezas. Está entendendo? Tem uma razão econômica por trás disso. Esse sistema, ele te fala quem vai trabalhar, quem vai lucrar, quem vai obedecer, quem vai mandar, quem vai ficar rico, quem vai ficar pobre. É mais ou menos isso. Assim, só vocês vão me desculpar o excesso. Eu vou ser muito excessivo, digamos, na linguagem, mas por razões didáticas. Mas uma canetada do Fundo Monetário Internacional, e o Brasil, de repente, ele fica 10 bilhões de dólares mais pobre. E, de repente, Wall Street, os bancos americanos, ficam 10 milhões de dólares mais ricos. E são os mesmos 10 bilhões de dólares que passam de um para outro. Sem que o Brasil tenha trabalhado menos e sem que eles tenham trabalhado mais. Você está entendendo? Então não pensem em vocês que nesse sistema vocês ficam ricos trabalhando. Não, você fica rico se você faz a regra, se você faz a lei. Não é mesmo? E como você tem um sistema que acumula riqueza em alguns polos do mundo em detrimento do resto,
É um sistema que faz poucos ricos e muitos pobres. E isso suscita, evidentemente, resistência, não é mesmo? Então você tem que ter uma racionalização ideológica desse sistema. Revolução Francesa, ela inventa a guilhotina, corta 20 mil cabeças nas ruas de Paris. Uau! Você tem que explicar isso para o mundo. É a mesma coisa com o globalismo. Você entendeu? Você literalmente saqueia, você confisca o produto mundial, você confisca o trabalho dos outros, não é mesmo? Então você tem que inventar desculpas boas, e você tem que inventar muita distração também. E a ideologia de gênero faz parte desse tipo de distração. Enquanto a universidade está perdendo tempo com esse tipo de imbecilidade, vocês vão ver, eu vou explicar isso, vocês não acreditam. Enquanto estudante universitário está correndo atrás de parada gay, ele não está estudando o problema, ele não está incomodando, você está entendendo? Então é lógico que isso tem uma função bem precisa. Uma função é imbecilizar o mundo na realidade, né? Então, veja bem aqui. Vamos então agora para o nosso assunto. Tá. Veja bem aqui. Para entender a ideologia de gênero, nós temos que ir para o feminismo, porque a ideologia de gênero é uma excrescência, digamos, do feminismo. Né? Aí você fala feminismo, feminismo é um fenômeno assim meio complexo. Ele é feito de vários ciclos, não é mesmo? Ele não é de tudo negativo, não, senhor. É porque agora nós temos estamos enfrentando o feminismo de gênero, e nós estamos assimilando todo o feminismo a isso, não. Quer dizer, teve fases muito boas do feminismo, as primeiras fases. Pensa você, até 100 anos atrás a mulher não votava, gente. Agora não podia nem votar no major, não é mesmo? A mulher não tinha plena capacidade jurídica, ela não podia contratar sem a anuência do marido. Então é lógico que as primeiras fases do feminismo, elas foram benéficas. Eles registraram vitórias benéficas. O problema é que esse movimento, ele não soube parar depois das vitórias. Ele adquiriu como uma espécie de dinâmica própria. E aí, os meus militantes lá na Europa, nos Estados Unidos, eles resvalaram gradativamente para o lado das relações políticas ou das relações pessoais. No pior ainda, das relações íntimas entre os sexos. E é isso que aí nós vamos para a ideologia de gênero. Você está entendendo? E essa fase que nós estamos vivendo agora. É lógico, esse clima, ele não se cria da noite para o dia. Isso daí é fruto de uma longa evolução de fatores heterogêneos, não é mesmo? E na minha interpretação, notadamente, é fruto da própria dinâmica do capitalismo, da economia de mercado. Porque o capitão, primeiro ele absorve a mão de obra masculina. Estamos de acordo? Primeiro que vai sair do campo, que vai sair de casa, é o homem. O homem, então, ele sai de casa, ele vai trabalhar na fábrica. E a mulher, como diz, por razões biológicas óbvias, que deixam as feministas em alvoroço, justamente, ela ficou em casa cuidando da prole. Tá? Mas aí o capital cresceu, e a fome por força de trabalho cresceu também, e a metade feminina foi chamada. E ela respondeu em massa. Está entendendo? E aí, de repente, o homem casou com uma fábrica, a mulher casou com um escritório. E meio que os dois descasaram um pouco um do outro, cada um pegou seu rumo. E apareceram algumas fissuras no cimento da família. Mas nada de dramático, gente. Eu juro para vocês, até minha infância, a família estava em pé, a sociedade era sólida, o núcleo familiar estava intacto. Está entendendo?
A família, até 50 anos atrás, digamos, era apenas uma instituição como qualquer outra, exposta às mudanças sociais e sempre em busca de meio de adaptação e pronto, mas ficava em pé porque não havia forças políticas especificamente organizadas para a sua demolição. Não existia naquela época. Esse quadro, ele muda radicalmente na década de 1960. Se vocês querem entender o que está acontecendo hoje, vocês vão ter que voltar para essa década de 1960. Então, 1960, isso é minha juventude, isso me pega de cheio. 1960 é um momento de ruptura. Vocês saem de uma sociedade conservadora, não é? E a coisa bascula, então, para o progressismo, né? Então, a partir daquela hora, o modelo feminino, vocês entendem bem a gente? Nós estamos falando dos Beatles, dos Rolling Stones, Bob Dylan, Woodstock, a droga, aparece tudo aquilo na década de 60. E a mulher, ela meio que muda também. O modelo feminino agora, quer dizer, vamos dizer assim, aquela mãe de família, é meio que ela perde a preferência. Agora a mulher de sucesso não é mais aquela mãe que criou bem criado, 4, 5 filhos, não é mesmo? Isso ainda, eu conheci isso, aquele estilo, a mama italiana. Rapaz, era uma coisa intocável. Você não se atrevia a faltar de respeito para uma mãe de família. Você tinha o marido, os filhos, os tios, os amigos por cima das costas. Você morria, não tinha jeito. Era uma coisa sagrada. Então essa figura, ela meio que perde um pouco a preferência. Agora a mulher de sucesso é executiva bancária, é mulher de negócio, qualquer coisa assim. Você está entendendo? Então, isso acontece na década de 60. Tá. Mas uma coisa que acontece na década de 60, além de tudo aquilo, é a pílula anticoncepcional. Isso muda o esquema. Está entendendo? Porque a mulher... Vocês vão entender bem, gente. O projeto naquela hora é criar outra mulher. É criar uma mulher nova, então, livre das amarras tradicionais da família e disponível para o mercado, para a produção. Estamos de acordo? Todo mundo entendeu bem isso? Tá. Então, tá. E a pílula, então? Ela permite, a mulher se liberta sexualmente, vou colocar libertar entre aspas, isso daí é sujeito a juízo de valor, não é mesmo? Mas ela se liberta sexualmente e ela se liberta profissionalmente porque o capital está chamando ela. E ela vai responder. Você está entendendo? Tá. Ó. Década de 60, o projeto é criar uma mulher nova, é criar um novo tipo antropológico feminino. Você está entendendo? Outro perfil de mulher. Vou repetir, uma mulher então livre das amarras da família e disponível para a produção, para o mercado. Tá. Se o projeto é criar uma mulher nova, se torna primordial desvalorizar o que ela fora outrora. Você está entendendo? Você não propõe um novo modelo feminino, você tem que justificar. Não porque aquele de antigamente não prestava, então criar uma coisa nova. Tudo bem. Então veja bem aqui. Vamos criar um novo modelo feminino. Aí não vou ter que desvalorizar o modelo antigo. Então eu vou soltar agora o conceito central da ideologia de gênero. Então vocês vão escutar muito bem. Quando eu era professor, então eu dava bronca com os alunos assim, entendeu? Dava uma pirueta, fazia qualquer coisa para chamar a atenção, quando eu ia falar uma coisa muito importante. Agora eu fiquei velho, eu não vou dar pirueta, mas eu vou chamar sua atenção aqui. Vocês têm que, se vocês perdem esse conceito, vocês perdem o resto da palestra.
Repito então, era preciso criar um novo modelo feminino. Portanto, era preciso desvalorizar o modelo antigo. Portanto, era preciso desnaturar a mulher. É isso. Você tem que tirar a natureza da vida da mulher. Era preciso desnaturar o princípio feminino e negar qualquer relação entre a base biológica da mulher e sua estrutura psíquica. Você está entendendo? Era isso. A gente tem que separar isso. E, portanto, aquelas qualidades femininas clássicas que faziam a beleza da dama clássica. Então, a abnegação, a entrega, a emoção e tudo aquilo, isso se torna cafonice. Isso não pega bem, entendeu? Isso sai de moda. Então, e uma coisa que sai de moda, porque é isso o centro da coisa. Uma coisa que sai de moda, é por isso que você tem que desnaturar a mulher. É o instinto materno, é a maternidade. Tá? Aqui é o centro da coisa, gente. Você não tem que extrair a mulher da família para botar ela no escritório. Tá? O que é que amarra a mulher na família? A barriga, é lógico. É lógico. A família é um projeto de procriação, historicamente é isso, não é mesmo? E a mulher, ela entra na empreita com a barriga. Ela é o centro da coisa. Gente, a rainha da família é mulher. Homem pode... Não. É o centro da família é a mulher. Ela que é dona do mecanismo de reprodução da vida. Está entendendo? E tanto é a palavra fêmea e família é da mesma raiz em latim. Fêmea, família. Mas quem sabe os romanos pegaram isso dos etruscos, sei lá de onde que eles tiraram isso, mas os antigos, eles eram sábios. É por isso que eles criaram duas palavras da mesma raiz, para dizer, no centro da família é a mulher. É uma estrutura que gira em torno da barriga da mulher. Está entendendo? Até em francês, gente. Femme. Mulher. Não tem? La femme fatale. Não é? Então, femme, família. Você está entendendo? Não tem dúvida. Quer ver? Quem sabe inglês, então? Husband. Husband não é o marido. Husband. É uma palavra composta, é hus e band. Hus é uma forma arcaica de house, casa. E band, você tem isso, é amarrar. Você tem isso no estrangeirismo português de bandage, não é? É aquele esparadrapo que amarra a ferida, não é? Então, o husband é aquele que está amarrado à casa. É o agregado. E não é o centro da coisa. Se você quer voltar para o básico dos básicos mesmo, eu vou pegar uma canção de um cantor da minha terra, que chamava Jacques Brel. Ele tinha uma canção onde ele falava isso. A mulher, ele falava, a fêmea, ela bota o ovo no ninho, aí o macho, ele fica doido, girando em torno para trazer comida, ele se lasca. Era isso a canção dele, não é? Era uma canção assim, meio humorística. Né? Mas isso é a realidade. Quer dizer, a mulher é o centro, o homem gira em torno. É quem? Marido, metido, baixa o facho que você é só amarrado, você não é marido. Coisa gira. Acho que eu vi no meu WhatsApp esses dias, alguém me mandando aí a definição do casamento. Acho que ele falou, era uma coisa assim, casamento é um regime semiaberto. Você sai de dia para trabalhar e volta de noite para dormir. É mais ou menos isso. Tá. Bom,
Então, presta atenção. Então, o que tem em jogo é a barriga da mulher, é a procriação, e a maternidade, o instinto materno. Você tem que inibir isso em determinada hora. Né? Então, em tal perspectiva, qualquer ligação entre as constantes físicas ou biológicas da mulher e sua estrutura psíquica só pode ser um construto cultural, carregado de historicidade e suscetível de revisão por opção racional. Pronto. Você está entendendo? Porque se você fala que a coisa é da natureza, você não pode mexer. Se você fala que é cultural, então o que uma geração inventou, a outra geração pode mudar. Por isso que você vai ter que afirmar que tudo é cultural, né? Então é necessariamente fruto de forças antiquadas e sujeitas à revisão. Pronto, é isso, né? Por opção voluntária, digamos. E a partir daí, determinismo biológico se torna palavrão. Você não pode mais falar isso. Então, determinismo biológico é palavrão. Quer dizer, você conceber o masculino ou o feminino como codificação civilizatória de uma base natural, isso se torna retrógrado, se não ofensivo. Você está entendendo bem isso, né? Tá? Bom. Então, embora o militantismo chegasse a ser o paroxismo dos Estados Unidos, agora nos últimos anos, mas a semente de tudo aquilo, a semente ideológica, está mais na França. E, notadamente, você viu o primeiro nome aí? Na produção da romancista Simone de Beauvoir. É com ela que se firma aquela convicção, aquela noção de uma opressão atávica da mulher pela gente masculina. É com ela que começa essa história. Né? É lógico que isso se baseia numa visão parcial e ideologizada da história. Porque, gente, sempre teve complementaridade entre os sexos. Enquanto ela sofria as dores do parto e penava em casa, ele se matava na labuta do campo e morria na guerra. Está entendendo? Então sempre houve complementaridade. Mas se você quer desmontar a família, você tem que substituir a noção de complementaridade pela noção de conflito. Complementaridade cimenta a relação. Mas você quer dividir. Então você tem que vender conflito. Está entendendo? E isso começa então com a Simone de Beauvoir. Né? Isso toma conta da cabeça da época, né? E se torna a pedra angular, né, da cosmovisão da época e vem até hoje, nós temos isso, né? O que ela fala, a Simone de Beauvoir? Ela fala o seguinte: ninguém nasce mulher. Nasce menina, mas vai se tornar mulher por educação, por condicionamento. Entendeu? Então, a mulher, ela é educada a aceitar papéis subalternos, segundo ela, como se fossem inatos, conquanto não são. É uma questão de educação, falava ela. E dentro desses papéis subalternos, o primeiro qual que é? É a maternidade, justamente. Então nós chegamos a esse ponto com a Simone de Beauvoir, está entendendo? Maternidade se torna uma coisa negativa com ela, né? Então, a mulher, vamos dizer assim, as atitudes, os modos femininos, de repente, eles são construtos culturais e a mulher, ela pode, não é que ela pode, ela deve ser desconstruída e reconstruída por opção racional. Você está entendendo? É aí que se instala essa mentalidade.
Logo, a configuração social do masculino e do feminino não é mais expressão antropológica de uma base natural. É uma invenção humana. Pronto. Carregada de subjetivismo, assim, sujeito à revisão. Não é mesmo? Então, e a faculdade de hospedar e de proteger a vida, a maternidade, e ser o casulo protetor, está na mira. A família não é mais santuário da vida. A família se torna instrumento de tirania masculina e de subjugação feminina. Você está entendendo? E pior é o seguinte: o homem é culpado, o macho é alvo da ira. A deriva que se instala na mentalidade ocidental naquela época reside justamente na hostilização sistemática da têmpera varonil clássica, das qualidades masculinas, da virilidade. Então, por exemplo, o destemor, não é? A força, a valentia e tudo isso, tudo aquilo perde a estima naquela nebulosa conceptual do machismo. Vocês têm que tomar cuidado com esses negócios, gente, porque o machismo é uma coisa feia. Então a gente vai combater. Mas vocês têm que ver um momento onde esse conceito é sequestrado por outro projeto político. Não. O que tem em jogo não é mais combater o machismo, é destruir a masculinidade. É bem outra coisa. A pretexto, evidentemente, combater o machismo. Então é isso. E, como disse, o raciocínio ele se torna eminentemente conflitual. Tem mais complementaridade. Então, vamos dizer assim, o homem ele se torna uma espécie de, sei lá, essa ideologia ela fabrica uma espécie de oposição intrínseca a fazer da mulher ou do homem inimigo da mulher para sempre. E o provedor com vocação protetora, ele de repente ele tem que se desculpar pela testosterona, não é? E negar a própria essência. Então isso começa naquela época lá na França. E basicamente essa ideia se firma na década de 1960. Então, resumindo aqui, porque vocês não estão ainda na ideologia de gênero, gente. Eu estou só criando a base aqui para você, o trampolim, para vocês pular, né? Então, resumindo, natureza masculina ou feminina biologicamente determinada é blasfêmia. Não pode não. A mulher ela tem que ser desconstruída, reconstruída e empoderada. E o homem tem que ser desconfigurado, reconfigurado e desautorizado. Pronto. Então ele leva a pior na história. Bom, agora nós vamos tentar penetrar a partir daí a ideologia de gênero. E vocês têm que fazer uma distinção fundamental. Para entender isso, você tem que entender a diferença entre sexo e gênero. Senão, vocês não vão a lugar nenhum. Então, vocês entenderam bem que da primeira parte da palestra, nós vamos desnaturar a mulher, tirar a natureza da jogada. Se a natureza entra, então o sistema ideológico não funciona. Então, nós vamos continuar aqui com a ideologia de gênero. Nós vamos criar um termo, o sexo, ele já existe, e o gênero. Na linguagem, no jargão feminista, sexo designa atributos físicos, biológicos. Ao passo que gênero se refere ao significado social do masculino ou do feminino. Vocês estão entendendo? E como vocês têm dois termos assim, então esse termo de gênero ele é criado para poder produzir uma espécie de plano ideológico desvinculado da natureza. Então vocês a partir daí vocês só vão falar de gênero e nunca mais de sexo, porque se vocês
saem do gênero e vai para o sexo, a sua ideologia ela cai para água abaixo. Ideologia, gente, é uma palavra composta de ideia, ideo, não é? E lógica. É uma lógica de ideias. E ela é coerente enquanto você não confronta ela com o mundo real, com a realidade. Então, se você cria essa ideologia de gênero e você fica nela, você não vem confrontar ela com o conceito de sexo, com a biologia, beleza. Se você não é contestado, então você fala imbecilidade, mas com um discurso inteligente, pronto. Está entendendo? Então, a primeira a entrar no baile é a famosa Kate Millett, né? Então, você vê aqui o primeiro nome aí. Kate Millett é uma lésbica, acho que era do Minnesota, se eu lembro bem, uma norte-americana. Vocês têm que, eu já vou falar para vocês, essa ideologia é uma ideologia lésbica. Todas as ideólogas de peso, elas são lésbicas, não tem uma que, você está entendendo? Então, que eu sei no meu estudo, assim, eu só achei uma que era heterossexual, então para utilizar esses termos, ela tinha um marido, mas no final o marido meteu um tiro na cabeça, então também não foi muito glorioso não, entendeu? Mas todas elas basicamente são lésbicas. Isso não é, uma mãe de família não produz esse tipo de ideologia, você está entendendo? Esquece. Então essa Kate Millett, uma lésbica norte-americana, ela escreve um livro, 1970. O livro é intitulado Sexual Politics, então a política sexual. E naquele livro ela desvenda o embrião de uma cosmovisão que vai eclodir 25 anos depois, lá na 4ª Conferência da ONU sobre a Mulher, lá em Pequim, 1995. Então, depois de 25 anos de incubação, entendeu? De gestação no plano interno-americano. Tá? E lá, essa conferência de Pequim, da ONU, de 1995, que entroniza o conceito de gênero. E, na hora, isso emerge nas novelas televisivas no Brasil, nos projetos legislativos, nos programas escolares, entendeu? Até nas igrejas, e pronto, aí a coisa vai. Né? E esse livro da Kate Millett, ele é pesado, gente. Vocês não conseguem, é difícil você ler um trem desse. Então, eu li por obrigação, que eu queria, estudar a questão, entendeu? Eu não vou nem recomendar, é uma perda de tempo. Mas você não está numa lógica terráquea, você está na Lua. Então, você lê 10 páginas, você leu 10 páginas, você está baqueado, você tem que deitar no sofá para descansar um pouco, você entendeu? Então, é uma leitura muito difícil, mas ela tem um parágrafo que resume magistralmente toda a ideia do livro. E eu vou ler esse parágrafo para vocês. Vocês vão prestar bem atenção aqui. Porque agora nós estamos entrando na ideologia de gênero de verdade. Entendeu? A gente não está mais na Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir ela só produziu uma base para isso. Presta atenção aqui. A grande contribuição de Engels, Friedrich Engels, companheiro do Marx. A grande contribuição de Engels para a revolução sexual, ela que fala, reside na análise do casamento patriarcal e da família, da submissão do feminino ao masculino. Olha bem aqui. Engels e Marx, o Karl Marx, compreenderam o protótipo histórico e conceptual de todos os sistemas de poder, de todas as formas econômicas de opressão e da opressão em si, que é a família. Quem mostrou o nariz aqui? O velho Marx. Coisa vai complicar. Os adeptos da fé de gênero
devem decorar essas linhas aqui, esse parágrafo, e recitá-lo 5 vezes por dia, virado para Meca, porque contém a quintessência da ideologia de gênero. Você está entendendo? É o problema com a família, é a família que escraviza a mulher. Entendeu? Família é uma coisa ruim. E a Kate Millett era lésbica. A vida inteira ela tentou racionalizar a própria sexualidade, demolindo a sexualidade dos outros, falando que os outros estão errados e que ela está certa. Gente, em que pese essa obsessão, vocês têm que admitir que provar uma oposição intrínseca de interesses entre dois seres tão visivelmente desenhados para complementaridade. Isso não é uma operação fácil, porque equivale a provar o que não é mesmo? Mas essa mulher, ela achou um macete, olha bem, na projeção do conceito marxista de luta de classe para o campo das relações entre o homem e a mulher. Então, ela vai jogar esse conceito de luta de classe para aquilo que acontece entre marido e mulher. Pronto. E ela vai inventar o conceito de luta de sexos. Bom, mas enfim, ela parte para essa. Bom, então veja bem aqui. Você pega a tese marxista, até que faz sentido, francamente, porque que o Marx fala? Ele divide a renda global da sociedade em lucro e salário. Ele fala o seguinte: então o que não é lucro vira salário, o que vira salário não é lucro, e aí então o lucro vai para o patrão, o salário vai para o operário, e o burguês, o patrão, ele se organiza para puxar mais, e o operário se organiza para reter mais, e aí cada um cria suas instituições, seu discurso. Isso que é a luta de classe. Então, a música casa com a letra, tudo bem, não é tão difícil você botar Meu Mundo para cantá-la. Agora você vai aplicar esse tipo de raciocínio, por analogia, ao campo das relações entre o homem e a mulher. O baile dança numa perna, e a razão ela é simples, escuta bem. É porque patrão e operário não se apaixonam, mas homem e mulher sim, porque a natureza opera. Você está entendendo? Aí você faz a cabeça da mulher, você fala, não, intelectualmente está preparada e tudo isso. Ela sai por aí, a danada se apaixona, a teoria cai para água abaixo. Então eu tenho que tirar a natureza da jogada, senão minha teoria não cola. Eu sempre volto para o mesmo ponto. Tá? E para tirar ela, eu vou mais uma vez pedir sua atenção aqui, para tirar ela dos braços dele, porque é disso que se trata, eu tenho que transportar a mente para um lugar onde a natureza não cobra seus direitos, onde a biologia não se impõe, e onde o intelecto pode levitar à vontade sem âncora material. Você está entendendo? Eu tenho que criar um plano conceptual fictício, paralelo ao mundo real, paralelo ao mundo concreto, imune à contaminação da física, da química, da biologia, não é mesmo? Manipulável à vontade e sobretudo, entregue a versatilidade, digamos, dos neurônios. Porque se entrar hormônio na história, a teoria desaba, não cola. Você está entendendo? Deu para entender esse lance, gente? Então, vamos criar esse
esse plano conceptual fictício, ele não está mais, ele está desconectado do mundo real. É aquele plano de gênero. Isso se chama alienação. É justamente isso. A palavra alienação vem de alius, em latim, que significa outro. Daí que vem alienígena, que vem de outro lugar. Daí que vem a palavra em português, meu poética, aliures, em outro lugar, não é? Então, a alienação, a tua cabeça é transportada para outro lugar, tu não está mais no mundo real. E é isso que a Kate Millett vai fabricar. Você entendeu? Naquela hora, ela parte para isso. Tá. E justamente os escritos póstumos do Karl Marx oferecem uma base para esse tipo de alienação. Porque o Marx, ele falou a vida toda de economia, de mais-valia, de produção, enfim, isso encheu o saco. Pronto, no fim da vida, ele mudou o foco. Ele saiu da economia e começou a focar a interação dialética entre a família, a propriedade e o Estado. E ele começou a escrever um livro. Ele morreu no meio do livro. Não conseguiu terminar. Então, os toques finais do livro ficaram para o amigo dele de sempre, o Friedrich Engels. Ele que dava dinheiro para o Marx. O Marx, ele era meio vagabundo, não trabalhava. Então, e o outro então sustentava ele. Tá? E aí, então, o Engels, ele terminou o livro e ele o publicou sob o título A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. Tá. Eu vou resumir isso em 10 segundos. Não. O negócio é o seguinte, o Marx e o Engels, eles imaginavam uma sociedade primitiva, uma fase primitiva da evolução humana. É imaginação pura. Eles foram pegar os escritos de um antropólogo chamado Morgan, que inventou essa história. Eles compraram assim como uma coisa real, mas francamente é tudo ideologia. Então, eles imaginavam essa sociedade primitiva. E nessa sociedade primitiva, numa fase então primitiva da evolução, não havia propriedade privada. E como não havia propriedade privada, então não havia desigualdade, não havia desigualdade, não havia exploração, então não havia exploração, não havia luta de classe. Era uma espécie de paraíso terrestre versão marxista. E pior que não tinha família propriamente dito. Todos os homens compartilhavam todas as mulheres e vice-versa. E aí então você não sabia de quem era o pai, não tem nada não, que é a tribo que criava a prole coletiva. Tá. Beleza, com o passar do tempo, chega o pecado original. E o homem masculino, o macho, ele quer se apropriar dos meios de produção, porque essa é a obsessão marxista, não é mesmo? E naquela época, numa sociedade primitiva, os meios de produção, você não tem tecnologia, então o meio de produção são os braços. Então, ele quer se apropriar dos braços dos filhos. Entendeu? Ele quer explorar o trabalho dos filhos. E aí, então, para se apropriar dos braços dos filhos, ele tem que se apropriar da barriga da mulher, ele tem que controlar a reprodução. Então ele tem que se apropriar da mulher para se apropriar dos filhos. Então ele inventa o patriarcalismo e valendo-se da força física, ele se impõe, ele se apropria, tanto da mulher quanto dos filhos, no seio da família patriarcal heteronormativa. Então, tá, muito bem. Estão acompanhando aí, gente? Sim? Beleza. Bom, veja bem, aqui eu vou ler um trecho do livro aqui, vale a pena. Olha bem aqui. A primeira divisão do trabalho
se dá entre o homem e a mulher para a propagação da prole. Então, a primeira divisão do trabalho é entre o homem e a mulher na história, nas cavernas, então, entre o homem e a mulher para a reprodução. Primeira divisão de trabalho. E a primeira luta de classes, se você tem uma divisão de trabalho, você tem uma luta de classes. A primeira luta de classes a aparecer na história coincide com o antagonismo entre homem e mulher no casamento monogâmico. Então, a primeira luta de classe é a luta de sexos. Tá? E a primeira opressão de classe se confunde com a submissão do sexo feminino pelo masculino. Tá? A família moderna está fundamentada na escravidão da mulher. Olha bem. A mulher casada, escuta bem essa. A mulher casada difere da prostituta ordinária. Porque a prostituta vende o seu corpo temporariamente como um trabalhador assalariado. Mas a casada o vende de uma vez para sempre como uma escrava. Mas eles escrevem isso. Eles não giram direito. É o pior que as mulheres botam isso na cabeça. Né? A coisa desanda de vez. É. Tem criança aqui, gente? Deixa eu ver. Por que não? Não, porque eu vou fazer uma fofoca, Maria Lúcia, não... Eu nem faço mais esse tipo de fofoca. Depois de velho eu já acalmei. Mas quando eu era menino, era moleque demais. Entendeu? Então na Alemanha, quando eu era estudante na Alemanha, é para te falar, eu sei por quê. O Marx e o Engels, eles têm essa visão da esposa. Bom, gente, se você tem um casamento romântico, você não acha a sua esposa prostituta? É absurdo. Mas eles não tinham justamente um casamento romântico. Eu sei isso, porque como eu falei para vocês, quando eu tinha uns 20 anos, era estudante na Alemanha, e então muito moleque, então você só vai atrás de coisa errada, não é mesmo? E eu tinha um amigo chamado Hans, que lá na Alemanha todo homem chama Hans ou Fritz. Então, esse daí era da metade dos Hans, que era mais moleque do que eu ainda. E um dia ele me trouxe uma coletânea, um livro que era uma coletânea de cartas de cartas da mulher, da esposa do Marx, que ela escrevia para a irmã dela. Então a irmã era confidente. Aí eu li as cartas. Fofoca para não espalhar, mas o Marx não funcionava. Esse que é o problema. Então, exatamente. Então, porque numa carta dessa, eu vi que a mulher dele conta para a irmã dela que ela ficou impaciente com o Marx. Aí ela encostou ele na parede. E ela falou: Carla, ou me acontece alguma coisa com você, ou vai ser com outro. Mas não deu. Aí pronto. O Marx era filósofo, mas tudo bem, você tem que ser muito filósofo para você aceitar uma chifrada sem reagir. E ela apanhou. E ela está contando isso na carta. O que explica, evidentemente, você enxergar a esposa como prostituta e besteiras dessas. Bom, mas então, voltando para o meu raciocínio aqui. De acordo com esse tipo de raciocínio, uma protopropriedade se origina da posse da mulher pelo homem e origina também um primeiro modelo de autoridade política que é a família. E esse microcosmo da família, esse modelo de autoridade, ele vai se reproduzir lá na frente em escala sociológica maior pela dominação de uma classe econômica sobre a outra, via controle dos meios de produção avalizado pelo Estado burguês. É isso a história, vocês estão entendendo? Vocês estão percebendo bem isso? Então, o Estado é um modelo macro da família, não é? Um modelo micro da família. Tá? Pensar bem. Isso tem implicações profundas no plano da teoria revolucionária, porque implica que você não consegue destruir o Estado para instaurar
utópica sociedade sem classe, sem primeiro destruir o tronco, a célula tronco da desigualdade, da exploração, da opressão, da injustiça, que é a família. Então, o preço do comunismo verdadeiro, ele passa pela destruição da família, não tem outra. Você está entendendo? Se não construir nessa visão uma sociedade comunista sem destruir a família, né? Então, olha as ideias que essa turma bota na cabeça. Né? E é só o que o feminismo radical quer ouvir. Presta atenção. Eu estou aqui na Kate Millett ainda. Essa daí, a segunda, Kate Millett. O que o Marx fala? O Marx fala o seguinte: a burguesia, ela explora o proletariado via controle dos meios de produção, avalizado pelo Estado. Concordam? Então, a libertação, ela passa pela luta de classe, pela destruição do Estado, pela recuperação, então, do controle da produção, dos meios de produção. Estamos de acordo? Então, burguesia explora o proletariado através do controle dos meios de produção e esse controle é avalizado pelo Estado. A luta de classe tem que destruir o Estado, não é mesmo? E aí o proletariado recupera o controle da produção e pronto, todo mundo está livre, beleza. E aí então a Kate Millett, ela faz o mesmo raciocínio com a família. O que ela fala? O homem explora a mulher pelo controle da reprodução, avalizado pela família patriarcal monogâmica. Então, a emancipação da mulher, ela passa pela luta de sexos, pela destruição da família e pela recuperação do controle sobre a produção. Então, é meu corpo, minhas regras, vocês estão entendendo? E aí toda essa história. Vocês estão acompanhando? Vocês estão olhando assim com um olhão para mim? Não sei se vocês estão se perdendo na história. Sim? Tudo bem. Beleza. Estamos chegando... Mas, não. Vocês vão assustar agora. Porque até aqui ainda é compreensível. Mas presta atenção agora. Beleza. Então, essas mulheres, então, essas feministas convencidas que a primeira luta de classe é a luta de sexos, elas vão integrar uma dimensão marxista na ideologia dele, que a ciência política chama de marxismo cultural, justamente porque, para traduzir essa ideia, esse projeto de mudar a sociedade por indução de novas formas de sentir, de pensar, de agir antes que pela força das armas. É isso. Você está entendendo? Pelo domínio do aparato cultural e tudo aquilo. Tá. A Sulamita Firestone, que é aquela terceira, não é de baixo para cima. A Sulamita Firestone, então, ela também escreveu um livro na década de 1970, outra lésbica, e o livro é Sexual Politics, então política sexual, onde ela aplica a dialética marxista à sexualidade, ao estudo da sexualidade. Ela define isso, olha bem o que ela fala, que as feministas devem questionar não apenas toda a cultura, mas ainda as formas em si de organizar a cultura. Vocês estão vendo que essa guerra cultural ela vai fundo. Até as formas de organizar a cultura, né? E essa daí, então, ela me escreve um livro chamado Dialética Sexual. Ela aplica a dialética marxista, sexualidade. Inclusive, nesse livro, até anotei a frase aqui, para não esquecer de falar para vocês, para você entender o que é essa ideologia. No livro, ela propõe aniquilar a penha da exploração, arrancando a família biológica pela raiz. Eu estou tirando isso dela, não sou eu que estou falando. Está entendendo? Ela propõe, então, a destruição da família biológica para acabar com a exploração. Ela utiliza, quem souber inglês, ela utiliza a palavra uproot.
Root é a raiz, up para cima. Então, como que arrancar pela raiz? Erradicar, é isso que é a palavra certa em português. Então, ela quer erradicar a família biológica, beleza. E essa daí, gente, e aqui então que chega toda a loucura da coisa, né? Todo mundo está sentado, então beleza, ninguém vai cair de costa, mas presta atenção, ela dá um passo a mais. O que ela prega não é apenas um empoderamento feminino. Não, senhor, é muito mais do que isso. Essa daí, ela vem com essa ideia que ela quer uma sociedade sem sexos. Ela quer uma sociedade assexuada ou sexualmente polimórfica. Ela quer uma sociedade sem homem e sem mulher. Porque o Marx, ele fala enquanto houver divisão de classe, enquanto houver classes, sejam quais forem os avanços da mulher e os recuos do homem, digamos assim. A mulher pode avançar, o homem pode perder um pouco mais, mas enquanto tiver uma divisão de sexo na sociedade, haverá desigualdade e haverá injustiça. Então eu quero uma sociedade sem classes. Era isso a ideia do Marx, não é mesmo? Aí vem a Firestone e ela fala o seguinte, enquanto houver homem e mulher, enquanto houver divisão sexual da sociedade, eu troquei um pouco as bolas aqui. O Marx ele fala, enquanto houver burguesia e proletário, haverá desigualdade. Então eu quero uma sociedade sem classe, tá certo? Aí a feminista chega e fala assim, não, enquanto houver homem e mulher, enquanto houver divisão sexual, então não interessa se a mulher ganha um pouco mais, o homem cede um pouco mais, mas sempre haverá desigualdade e, portanto, luta de classes e opressão e injustiça. Vocês estão entendendo? Então, o que é que ela quer, essa Sulamita Firestone? Ela quer uma sociedade sem homem, sem mulher, sem sexo, sexualmente polimórfica ou amorfa, sei lá. Ela quer uma espécie de sexualidade fluida, pastosa, que você pode moldar que nem plasticina, de acordo com os caprichos da hora. É isso que ela propõe. Porque se tiver uma divisão clara entre homem e mulher, vai ter exploração, vai ter dominação, vai ter injustiça. Vocês estão entendendo? E aí, então, vocês veem aqui a convergência com a ideologia gay, LGBT, porque tudo tem a ver com aquela utopia motora da indiferenciação sexual, da permutação do masculino e do feminino, não é? É aquilo que você tem na ideologia gay. Tá certo? Até aqui tudo bem, gente? Vamos dar mais um passo? No fim, vocês veem que até, por exemplo, os estados intermediários entre um polo masculino e feminino, não é? Você tem esse negócio, um espectro de sexualidade, não é? Entre o masculino. Isso vai para água abaixo com uma ideologia dessa, porque você não tem mais nem extremidade, nem entremeio, não. É só uma sexualidade assim pastosa. Está entendendo, né? Bom, nós estamos no fim da década de 1980, nos Estados Unidos. Aquela dicotomia entre sexo e gênero, está tranquilo, está aceito. E também essa noção de liberdade no desenho da própria sexualidade. Tudo isso já está aceito nos Estados Unidos. Tá? Só faltava uma teorização do pensamento de gênero, uma sistematização da coisa. E aquela cultura, ela vai dar esse passo com o livro da Judith Butler. Aqui. Penúltima. Da Judith Butler. Então, é publicado em 1990. Esse livro da Judith Butler, em inglês, que eu esqueci o nome. Gender Trouble. Então, esse livro ele circula nos países lusófonos sob o título Gênero em Conflito. Me parece que é isso. Tá? E esse livro é uma espécie de evangelho LGBT.
Ele tem uma importância fundamental, assim, é tanto que você pode falar quase que do antes e do depois da Judith Butler. Tá. Ela traz uma série de conceitos novos, ela sistematiza as teorizações das outras, das precedentes, mas ela traz alguns conceitos a mais. Eu não tenho tempo para analisar isso nos detalhes. Eu só vou pegar o conceito que eu acho central na coisa, que é o conceito de performatividade. Como que eu vou explicar isso de forma didática? Vamos lá então. Antes de Judith Butler, antes desse conceito de performatividade, suponhamos então que eu quero virar mulher. Tá. Então eu faço uma operação de mudança de sexo. É lógico que eu nunca vou virar mulher. Né? Isso daí é besteira. Então você pode cortar alguma coisa, colocar outra coisa no lugar, mas você continua homem em cada célula do corpo. Até existir uma transfusão cromossômica, mulher não vira homem e homem não vira mulher, é XX e XY e acabou. Entendeu? Então, tivesse eu cortado o nariz, eu seria um homem sem nariz, mas não seria uma mulher. Se eu tiver a péssima ideia de cortar outra coisa, então sou um homem sem aquela coisa, mas eu não sou uma mulher. Né? Mas beleza, deixando esse detalhe de lado, eu faço uma operação de sexo e eu viro mulher. E eu tenho liberdade, acho, de brincar um pouco com o Marco. O Marco também ele faz uma operação de mudança de sexo e também vira mulher. Beleza? E não é que o Marco começar a dar de cima de mim, então ele quer me paquerar. Nesse caso, o Marco virou lésbica. Concorda, Marco? Ele assume. Pronto. Então, é lésbica. Bom, presta atenção agora. Com a Judith Butler, com o conceito de performatividade, nós não precisamos mais fazer a operação de mudança de sexo. Basta botar na cabeça que nós somos mulheres e começar a namorar. Mesmo de barba e de careca, não tem problema. É a subjetividade que manda. Você está entendendo? E nós vamos namorar. E de noite, a gente resolve de novo ser homem e continua trocando beijinhos, aí nós viramos gays. Vocês estão percebendo? É a subjetividade, o conceito de realidade objetiva some do mapa. Literalmente. Né? Aí, estou vendo o Ernesto aí que me ensinou, entendeu? Eu estou fazendo o curso de filosofia aristotélica com ele, então, vamos dizer assim, aquele conceito aristotélico, a equacionar representação mental com objeto externo, isso não sai. O mundo é aquilo que a mente decide que ele é. Então, é a mente que projeta o mundo nas formas, nas dimensões, do jeito que ela quiser. Está entendendo? Então, é basicamente isso que encapsula o conceito de performatividade. Nós chegamos à loucura total. Tá? Cada qual tem a identidade sexual que ele... identidade de gênero, desculpa. Que ele decide assumir no momento. Ele pode trocar 10 vezes por dia. Então, por exemplo, hoje eu sou lésbica negra. Olha para a minha cara. Eu sou lésbica negra. O pior é o seguinte, se você não quiser pirar comigo, eu quero leis para te botar na cara. Você tem que pirar junto. Entendeu? É isso o drama dessa história. E amanhã, então, eu vou ser travesti japonês, porque eu decidi amanhã que eu me sinto travesti japonês. E você tem que funcionar no meu sistema. Entendeu? Não, porque a brincadeira vai longe. Né? Não é assim uma
loucura. Se você é um doido assim, tudo bem, você fala, mas tudo bem, você pode pensar, se você acha que você é borboleta, você quer pular da ponte, beleza. Mas o problema começa quando me obriga a pular junto. Por lei. Entendeu? Em função dessas fantasias, eu sou obrigado a repensar todo o quadro institucional em que nos organizamos, a reprodução, a família, a filiação. Aí eu não quero destruir a família, a minha cara. Você está entendendo? Mas para contentar lá o... eu tinha, viu gente, na minha cidade natal, lá na Bélgica, tinha um doido. E você está na cultura francesa, então... Não vou dizer que é comum se achar Napoleão, mas é comum nos dois. Se alguém fica doido, você tem uma boa chance de ele se achar Napoleão pela carga, não é, que tem esse homem, essa figura histórica no inconsciente coletivo. Então ele se achava Napoleão. E ele era a gente respeitava muito ele, porque ele tinha sido professor. Ele que alfabetizou várias gerações, depois que ele pirou, não entendeu? Mas aí a gente, como criança, a gente não podia fazer chacota, tinha que respeitar, a gente ia apanhar. Então, e aí a gente chamava ele de excellence, né? Excelência e tudo isso, né? E aí todo dia, esse Napoleão, ele passava na casa do professor de história, que conhecia todas as batalhas de Napoleão e tudo isso. Aí o professor de história fazia um relato. Fazia então a batalha de Austerlitz, de não sei o quê. Então, aí o Napoleão, ele dava as instruções. Então, vamos mudar essa peça de artilharia daqui para lá, vamos mandar uma carga de cavalaria para lá e tudo isso. Ele ficava contente e voltava para casa e todo dia recomeçava isso. Beleza. Não incomodava a vida da cidade. Porque ele vivia a loucura dele assim no abstrato. Mas imagina você que esse Napoleão, ele bota na cabeça que isso tem que ser real, nós temos que colocar um fuzil nas costas, um capacete e matar e morrer nos campos de batalha. Vamos mandar parar a brincadeira? Não, peraí, não é assim. É um pouco isso que nós estamos vivendo com esse movimento. Né? Eu vou recuperar meu raciocínio, mas é porque justamente a gente falou dessa história do Supremo agora. Uns tempos atrás, o Supremo, ele criminalizou a homofobia. E como ele se expressa, presta atenção, só para ver até onde vai essa história. Então, o Supremo, eu lia os pareceres, tudo isso, então ele utiliza o termo de identidade de gênero. Ele então criminaliza a discriminação decorrente de identidade de gênero. Presta atenção. É um conceito abstrato. Não existe nada em ciência para provar algum tipo de sexualidade fora do binário natural. Não existe um gene gay, não existe uma configuração cerebral particular, não existe uma composição cromossômica particular, não existe nada de material, de químico, de físico, de biológico que você possa dizendo que eu tenho prova científica da coisa. É uma ideologia. Então, se você transforma esse conceito de identidade de gênero em lei, porque é isso que eles fazem, o que você está fazendo? O Supremo, ele está... O conceito de identidade de gênero é um conceito metafísico, não é material. Então, para aderir a um conceito desse, você tem que fazer um ato de fé. Mas complica, eu já tenho minha fé, eu não quero a fé LGBT, você está entendendo? Então, na realidade, numa brincadeira dessa, o Supremo, ele está impondo uma dogmática de Estado, uma religião de Estado. Concordam? Porque se trata de um sistema de crenças, não de conhecimento. Então, ele está te negando, na minha interpretação, a laicidade do Estado. Ele não tem que impor uma crença particular ao resto da sociedade. É formidável até onde nós chegamos com essa brincadeira. Né? Bom, mas continuando aqui meu raciocínio.
Então, como eu disse, a Judith Butler, com esse conceito de performatividade, ela anuncia tempos sem sombra de demarcação objetiva, sexual, objetiva. Quer dizer, a época de Aquário só conhecerá seres indefinidos de efêmera definição fluida. Pronto. Você muda assim num instante. Tá? Esse conceito de performatividade, a palavra perform em inglês, significa... no teatro, o que você faz? Você desempenha um papel? Não, você interpreta um papel. É isso. Então, é interpretar um papel. Então, então esse conceito de perform, ele evoca a suposta capacidade de incorporar o personagem que você quiser, conforme a hora, conforme os gostos, conforme a lua. É isso o sentido do texto. Agora, significa o seguinte: não tem mais gay para a vida. Não tem mais travesti para a vida. Não. É até inventar outra fantasia. Então não tem mais como estabilizar uma identidade de gênero. É isso a performance. É esse conceito que se impôs lá em Pequim, viu, gente? É isso que está vindo para cá, para o Brasil. Tá? Bom, quem entendeu essa história? Quem não entendeu, gente, não precisa ficar preocupado. É um sinal de sanidade mental. Agora, quem entendeu tem que ficar cismado, tem que procurar o tratamento. Agora, quem é são de espírito e quer ficar insano, ele tem que entender que não há mais como estabilizar nada. Tudo é aleatório, tudo muda num segundo. Príncipe vira sapo, logo vira lacraia, entendeu? A coisa vai. Então, você pode ser o que você quiser. O problema é que você pode ser qualquer coisa, menos homem e mulher. Porque homem e mulher já não existe. Homem e mulher é uma construção artificial judaico-cristã. Você está entendendo? Bom. Gente, quando eu lia essas histórias, eu falava, não é possível. Em que loucura que eu fui me meter? Você não pode ser homem e mulher, porque homem e mulher não existe. Você só pode ser uma coisa que existe. Como marciano, por exemplo. Ou como lobisomem. Ou como aranha de 3 cabeças. Ou quem sabe, justamente, como mulher de testículo e homem de vagina. Isso existe. Então, gente, presta atenção. Vocês vão ficar com saudade daquele o bom velho gay. Porque o que está na prancheta oscila literalmente entre ET e Godzilla. É formidável. É a desconstrução total da sexualidade que está no projeto. Não é mesmo? E realidade objetiva se foi. É tipo do pós-modernismo, que caracteriza o pensamento da esquerda. Verdade não existe mais, então não é mesmo? A realidade objetiva, Ernesto, ela se perdeu no caminho entre Aristóteles e Lula. Acabou agora. Entendeu? Então é isso, gente. A natureza morreu de delírio ideológico. Então, se brincar, você vai ter, viu, Marco? Se brincar, você vai ter que atender cantada gay para não ir preso. Vamos chegar nesse ponto. Agora, um conselho, gente. Encerrando aqui. Presta atenção. Não se deixem levar nessa besteira. É uma coisa maravilhosa ser homem.
Então, seja homem 100%, sem complexo. Não vem com esse negócio de masculinidade tóxica e besteira desse tipo. Mas como eu disse, gente, eu aconselho, é para ser homem de verdade, sem complexo. Sem pedir perdão porque se você é masculino. Que besteira. E é mais bonito ainda ser mulher. Então, é para ser mulher 100% também. Sem pedir permissão para ninguém. É para ser feminina. O mundo precisa de homens fortes e de mulheres fortes. Não de fracotes. Parar no meio é uma péssima ideia. Tá certo? Então eu agradeço sua atenção, gente.